Na Assunção de Maria, somos convidados a equacionar o tipo de respostas que damos aos desafios de Deus. Ao propor-nos o exemplo de Maria de Nazaré, a liturgia nos convida-nos a acolher com o coração aberto e disponíveis os planos de Deus para nós e para o mundo. Neste dia, celebra-se a solenidade da Mãe de Deus. Somos convidados a olhar a figura de Maria, aquela com seu sim, que deu o seu sim ao projeto de Deus e nos ofereceu a figura de Jesus, o nosso libertador. Saudações, irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso programa dominical Reflexão com os Leigos. Este é o nosso trabalho com os leigos, com as pessoas comuns, para que possam levar esse mesmo evangelho às pessoas que necessitam. Estamos aqui fazendo essa atividade com o Marco, a irmã Sônia, a Melita e a Marisa. Bem-vindos aqui no canal do Padre Tinaca. Olá, Padre Tinaca. Olá, irmã Sônia. Olá, Marisa. É uma satisfação estar aqui novamente. Conto com todos aí, mais uma vez, com a missão aí do Triplo C. Curtam, compartilhem, comentem esse vídeo, né? Compartilhem com seus familiares, com seus amigos, nos ajudem a compartilhar a palavra de Deus aí com todos. Essa semana falando de Maria, né? Vamos tentar engajar o máximo possível esse vídeo para que chegue ao máximo de pessoas possíveis, né? Boa noite, Padre Tinaca, boa noite, Marcos, boa noite, irmã Sônia. É um prazer estar aqui novamente, levando a palavra de Deus. E hoje é um dia especial, falando da mãe, né, de Maria. Boa noite, Padre Tinaca, boa noite, Márcio, Marco, né? E boa noite também a Marisa. Para mim também é uma alegria poder estar aqui com vocês, ajudando nesta reflexão, neste dia tão especial da solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Então, para mim é uma alegria poder estar compartilhando também com vocês, né, nesse pouco tempo também, mas um momento também muito profundo, para que possamos levar também essa reflexão a tantas outras pessoas. Obrigada pelo convite. Mais uma vez, sejam bem-vindos. E, como de nosso costume, vamos iniciar com a oração breve, invocando o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Isabel, shalom, minha prima. Shalom, Maria. Você é bendita entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre. Louvado seja Deus. Oh, meu Deus, como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Quando a
sua saudação chegou aos meus ouvidos. A criança saltou de alegria no meu ventre. E o poder de Deus tomou conta do meu ser. Você é bem-aventurada porque acreditou. E vai lhe acontecer tudo o que o Senhor lhe prometeu. A minha alma glorifica ao Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Porque Ele olhou para a humilhação de sua serva. Por isso, de agora em diante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. O poderoso realizou maravilhas em mim. E santo é o seu nome. E sua misericórdia, ela se estenderá de geração em geração sobre todos aqueles que o temem. Manifestou o poder de seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens aos famintos e dispensou os ricos de mãos vazias. Socorre Israel, o seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometer aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, para sempre. Isabel! Maria ficou 3 meses com Isabel. Depois, voltou para casa. Pela visitação que teve lugar na Judéia, Maria levava Jesus pelos caminhos da terra. Pela dormição e pela assunção, é Jesus que leva a sua mãe pelos caminhos celestes, para o templo eterno, para uma visitação definitiva. Nesta festa com Maria, proclamamos a obra grandiosa de Deus, que chama a humanidade a se juntar a Ele pelo caminho da ressurreição. Em Maria, Ele já realizou sua obra na totalidade. Com ela nós proclamamos: dispensou os soberbos, exaltou os humildes. Os humildes são aqueles que creem no cumprimento das palavras de Deus e se põem a caminho, aqueles que acolhem até o mais íntimo do seu ser a vida nova, Cristo, para o elevar ao nosso mundo. Deus debruça sobre eles e cumpre neles maravilhas. A festa da Assunção começou para todos nós no ano de 1950. Nesse ano, o Papa Pio XII declarou em Roma, depois de muitos meses e até anos pedindo a todos os bispos do mundo que fizessem parte da declaração deste dogma, e o dogma é, naturalmente, a Assunção de Maria, né? A Assunção é uma forma privilegiada de ressurreição. A Assunção de Maria significa que Maria, após a sua morte, foi arrebatada em corpo e alma, assim como seu filho Jesus, para a sua recompensa celestial. Ou seja, Jesus levou sua mãe para o céu de corpo e alma. Veja, qual filho com tamanho poder não faria o mesmo com a própria mãe, não é? Muitas pessoas pensaram que esta era uma nova doutrina para a Igreja Católica, mas não era. Está na liturgia desde o ano 300 ou até antes, até onde temos registros para mostrar. No Oriente, era chamado de dormição de Maria. Dormição, né, significa dormir, de dormitório, significa o sono de Maria. Portanto, dormição refere-se ao sono de Maria, antes de sua ascensão, o que equivale dizer que ela não morreu, mas dormiu, não é? Maria
por ter vivido a experiência amorosa de ser a mãe de Jesus, Deus que se fez carne no meio de nós, foi agraciada por Jesus como sendo a primeira pessoa depois dele a receber a glória da ressurreição. Nisto tudo está o amor maternal e filial de Deus Pai e Mãe de todos nós. Mas por que demorou tanto tempo, né? Tantos séculos, na verdade, né? Já que só em 1950 se chegou a este maravilhoso ensinamento, né? Trazido pela igreja, né? De forma tão contundente por Pio XII, se nós já proclamávamos essa celebração por tantos séculos, né? Por que demorou tanto? Isso veio em 1950 justamente para reforçá-lo. Porque se você se lembrar, em 1950 estava ocorrendo, né? Tinha acabado de terminar a Segunda Guerra Mundial. Foi uma guerra terrível, uma das piores guerras que a humanidade já presenciou. Não apenas jogou soldados contra soldados, matando uns aos outros, né, por 7 anos, como destruiu cidades, vilas inteiras. Terminou com uma grande bomba atômica que poderia ter destruído o mundo inteiro. E no final disso, em vez de paz e alegria, havia ameaça de novos poderes surgindo e dizendo, bem, agora nós não devemos confiar nessas pessoas. Devemos reunir nossas forças novamente e nos manter vigilantes. E o Papa disse, basta. Então o que ele fez foi fazer uma declaração simbólica de que a humanidade não é lixo, que a humanidade, mesmo em seus piores momentos, é feita à imagem de Deus, e que Jesus se tornou homem, não porque o homem era terrível e deveria ser destruído, mas para que o homem pudesse conhecer sua verdadeira dignidade, seu verdadeiro valor, que nada poderia destruir esses valores, porque esses valores e dignidades vieram do próprio Deus. E isso não seria tirado da humanidade. E quem poderia simbolizar isso melhor do que Maria? A menina de Nazaré, totalmente humana, como você e eu, não filha de um Deus. E foi ela quem, em sua vida, em seu dizer sim a Deus, para se tornar a mãe de Jesus Messias, foi ela que carregou consigo, corpo e alma, por toda a eternidade, a grandeza da humanidade. Essa é a importância de as pessoas reconhecerem essa verdadeira grandeza e deixarem de lidar uma com as outras como se fosse uma questão de conflito, guerra, ódio, porque isso é o lixo. A Assunção não é apenas Maria subindo da sepultura ou apenas dizendo que se Jesus ressuscitou dos mortos, certamente Maria, sua mãe, também ressuscitaria dos mortos. Mas é a esperança, é a saudade, é a afirmação de Deus de que o que aconteceu com Jesus e com Maria, a mãe, acontecerá com todos nós. Até mesmo porque o nosso destino não é nos colocarmos uns contra os outros, não está em uma competição selvagem, não está na destruição de todas as coisas boas que este mundo representa desde o início dos tempos quando Deus o fez. E certamente Satanás não obterá vitória. São as pessoas que seguem Jesus, que seguem seu coração, que seguem a bondade da humanidade, que a reconhecem, que vivem por ela, que trabalham por ela, que muitas vezes pecam e caem e têm seus problemas, mas voltam, porque o perdão de Deus é tão grande e o perdão de Deus é tão completo, elas voltam. Por isso hoje celebramos a nós mesmos. Celebramos a grandeza da humanidade, não a grandeza da competição ou quem ganha o jogo. Ao entender Maria, você compreende que a vida é enfrentar o desespero com uma esperança profunda e duradoura de que a vontade de Deus finalmente será feita. E assim, todas as pequenas coisas que fazemos e todos os pequenos esforços que fazemos são, mais uma vez, um exemplo para o mundo de que Deus está entre nós,
que Deus está aqui, que Jesus não morreu por nada, e que aquela Maria que segue Jesus agora assume um novo mundo, um novo relacionamento, e esse relacionamento é com seu filho. Maria está conosco o tempo todo. Ela está conosco para nos ajudar, para estar conosco, para cuidar de nós. E claro, aceitamos isso, mas é muito mais do que isso. É a crença de que estamos aqui porque Deus nos criou e nos fez para toda a eternidade. Hoje celebramos a festa da glorificação de Maria. A glorificação nas Escrituras tem um significado. Ela está aqui para nos ensinar o que realmente somos e não ter medo de ser a bondade e a grandeza e o cuidado amoroso que Deus criou para nós. Não ter medo de ser você mesmo e nunca ter medo de ser um humano carinhoso. Caminhar com Maria na fé é acreditar que também seremos assuntos ao céu. Por isso eu peço, Ave Maria, cheia de graça, rogai por nós. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, intercedei por nós. Marco, obrigado pela sua reflexão, é sempre excelente, como também as pessoas dão testemunho, né, que você sempre prepara a sua reflexão, e essa reflexão de hoje sobre a Assunção de Maria ficou muito boa. Eu gostei daquela ligação que você fez, né, que na visitação Maria levou Jesus para Isabel, e agora na Assunção, Jesus tem que levar a sua mãe lá no céu. E quando eu fiz a minha reflexão sobre essa liturgia do domingo, eu coloquei assim: nós também, como a Nossa Senhora, seremos assuntos, como que você falou no final, né? Seremos assuntos no céu, como Nossa Senhora, né? Corpo e alma. Porque lá na carta de São Paulo aos Tessalonicenses, a sua primeira carta, ele falou, né? No último dia, nós todos que estamos vivos, né? Que cremos em Jesus Cristo, seremos também elevados lá no ar, para encontrar Jesus no ar. Então, isso é bom lembrar que essa festa de Nossa Senhora que estamos celebrando não é, assim, algo impossível, não é algo tão estranho para que as pessoas ficam em dúvidas. Não, é algo bem escritural, é algo também bem tradicional, que fala dos nossos destinos como crentes em Jesus Cristo. E agora vamos tirar algumas perguntas para que os nossos ouvintes possam entender bem o que estamos celebrando. E a Marisa aqui vai nos ajudar a esclarecer essa primeira pergunta. Marisa, para entender o que estamos celebrando neste domingo, como podemos explicar para os fiéis o significado da palavra Assunção e como essa festa se desenvolveu até a proclamação do seu dogma pelo Papa Pio XII, no dia 1º de novembro de 1950. Então, vamos começar falando do significado da palavra Assunção, que quer dizer, né? Aceitação, acolhimento, admissão e aprovação. E num contexto bíblico indica a elevação de Maria ao céu, né? Então, no século VI, teólogos baseados na tradição que remonta ao primeiro século defendiam que Nossa Senhora foi assunta aos céus em corpo e alma. São Gregório de Tours, São Damasceno e São Germano de Constantinopla e São Modesto de Jerusalém afirmavam com clareza que o corpo de Nossa Senhora não poderia sofrer nenhuma corrupção. A fé na Assunção de Nossa Senhora, expressa pela teologia, era manifestada pelos fiéis em festas litúrgicas no século VI. Diante de todo esse testemunho de fé da Igreja, o Papa Pio XII, em 1º de novembro de 1950, proclamou solenemente o dogma da Assunção de Nossa Senhora. A Imaculada Mãe de Deus, sempre Virgem Maria,
Terminado o curso de sua vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celeste. Como está em Filipenses 3:21, a assunção da Virgem ao céu é preciosa antecipação de nossa ressurreição e baseia-se no nosso corpo corruptível, fazendo-o semelhante ao seu corpo glorioso. Com gratidão, Deus elevou a Virgem Maria aos céus, em corpo e alma, E o Papa Emérito Bento XVI, em uma homilia no dia da solenidade em 2012, dizivava na glorificação de Nossa Senhora uma via de mão dupla. A Assunção revela que há espaço em Deus para o homem, espaço de homem para Deus. Quando Maria é levada aos céus, Deus se revela como a casa de muitos aposentos da qual Jesus falava, pronta para receber os homens. Por outro lado, a vida de Nossa Senhora mostra que os homens devem receber Deus em seu coração. Em Deus não existe espaço unicamente para o homem. No homem há espaço para Deus. Também isso vemos em Maria, a arca da Santa, que traz em si a presença de Deus. Muito obrigado, Marisa, por essa breve história da Assunção de Nossa Senhora e também deixando claro o significado da palavra Assunção, como os nossos ouvintes agora devem entender essa palavra, como que surgiu, como é que ficou, ao longo da história, essa crença na Assunção. Não é algo novo, embora que está sendo proclamada, no século XX, é algo que já desde os primeiros séculos a Igreja já tinha a ideia, mas é só para tirar toda a dúvida e para dar um ponto final. O Papa tinha que falar alguma coisa assim, para proclamá-lo a dogma, para que ninguém possa duvidar mais nesse depósito da fé. Então, muito bem, muito obrigado. E a nossa segunda pergunta, a nossa irmã Sônia vai nos ajudar a responder. A partir do evangelho de hoje, ouvimos a Isabel dizendo: logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Também, o Lucas relatou que Maria ficou 3 meses com a Isabel e depois voltou para casa. A partir destas frases, como podemos entender a Nossa Senhora como a arca da nova aliança que foi elevada ao céu? Essa pergunta, Patinaca, dá uma boa reflexão, viu? Muito profunda. E acho que daria um programa inteiro, sobre essa dimensão da Arca da Aliança. Mas, para pensar um pouquinho mais nessa dimensão da Arca da Aliança, que vai lá desde o Antigo Testamento. Então, fazendo esse paralelo do Antigo Testamento com o Novo. Então, no Antigo Testamento, nós vemos assim que Davi, ele parte às pressas com a Arca da Aliança para a Judéia, que está lá, a gente vê também lá no 2 Samuel, que vai falando de Davi que parte às pressas com a Arca da Aliança para a Judéia. E no Novo Testamento, a Virgem Maria, ela parte às pressas para a Judéia para visitar sua prima Isabel. Então, é o que nós vemos primeiramente nessa dimensão da Arca da Aliança. Depois, no Antigo Testamento, a Arca da Aliança, que permanece também 3 meses na casa de um homem chamado Obed-Edom, que também está lá no livro de Samuel, 2 Samuel. E aí, no Novo Testamento, nós vamos percebendo a Virgem Maria, que permanece 3 meses na casa de Isabel. Ainda no Antigo Testamento, Davi, ele pula de alegria diante da Arca da Aliança. E no Novo Testamento, João Batista, que pula no ventre de Isabel diante da Virgem Maria.
né, que foi justamente essa pergunta, como entender, né, essas duas frases, né, entendendo essa dimensão de Maria como a Arca da Aliança. Ainda no Antigo Testamento, a Arca da Aliança é a porta, né, do seu interior, a palavra, né, escrita nas tábuas, né, da lei. No Novo Testamento é a Virgem Maria, que traz, né, a porta do seu ventre a palavra de Deus que se fez carne. Então, essa arca nova da aliança que aparece, né, no céu, né, como diz o próprio livro do Apocalipse, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e sobre uma cabeça coroa de 12 estrelas. Então, gerando no seu ventre o rei, que regerá também toda a nação. Então, essa batalha também contra o dragão, a antiga serpente, né, a cabeça que é esmagada, e tantos outros títulos que vamos, tantas citações que vamos vendo na Bíblia, que traz a presença de Maria como a Arca da Aliança. E Maria, assunta ao céu em corpo e alma, é a Arca da Nova Aliança. E é coroada não pelos homens, mas pelo próprio Deus, como rainha do céu e da terra. E vimos também essa dimensão mais forte do Espírito Santo, que Maria estava ali, repleta do Espírito Santo, coroada, né, de glória, coroada ali de toda a glória possível diante dele, diante de Deus, né, para que fosse também, e trazemos como título, né, a Arca da Aliança. Assim, podemos entender, né, essa grandeza da presença de Maria, né? Maria que fica ali 3 meses com Isabel, depois volta para casa, depois traz essa presença do Verbo, né, essa alegria do Verbo que está dentro, né, dela, que ela traz esta palavra. Né? E João que pula, né, de alegria no ventre de Isabel. Então, essa alegria, essa construção dessa arca entre, né, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E trazemos essa presença de Maria, assunto ao céu, de corpo e alma, como a arca da nova aliança. Olha aí, isso aqui ficou muito excelente, dentro de um tempinho de 4 minutos. Olha aí, eu estudei essa doutrina na faculdade e a gente tinha que estudar, né, os dogmas de Maria. Eu estudei por muito tempo, assim, muita hora gastando para entender, e a irmã já resumiu tudo em 4 minutos. Muito obrigado, né? O importante é entender a Nossa Senhora como a Arca da Nova Aliança, porque a Arca da Antiga Aliança existia, né, no Antigo Testamento, e Jesus, sendo a Nova Aliança, Maria realmente é a Arca dele. E eu entendi, eu gostei muito que a irmã deu uma ligação, uma similaridade entre a Arca da Antiga Aliança e da Nova Aliança, né? Como que escutamos aqui, que a criança do ventre da Isabel pulou de alegria, né, diante da Arca da Nova Aliança, assim que também Davi dançou de alegria diante da Arca da Antiga Aliança no Antigo Testamento. E essa Arca da Antiga Aliança foi deixada, como a irmã falou, na casa de Obed-Edom, e Maria ficou na casa de Zacarias, na mesma cidade lá, por 3 meses, igual 3 meses. É interessante nós entendemos essas ligações, e também que o salmista, o 132, vai dizer a respeito do Senhor e sua arca, né? Suba até o lugar do vosso repouso, tu e a arca do teu poder. E assim, o salmista falando da ascensão de Jesus, e também com a arca de Jesus, que é a Nossa Senhora. Para aqueles que vão duvidar, cadê essa doutrina na Bíblia? Está aqui, estamos fazendo essa ligação, essa similaridade. Muito obrigado, irmã. Deus abençoe. Agora, existe mais uma pergunta, para que, depois de ter falado tudo isso, Maria é assim, Maria é a arca, Maria foi elevada ao céu, diante de tudo isso, qual é o significado pastoral desta festa de hoje? Porque a cada doutrina, ou seja, vamos dizer, a cada dogma,
tem que ter o seu significado pastoral, a importância na vida dos fiéis. Ou seja, o que significa essa festa para nós hoje? Então, né, essa festa é também ligada hoje também com a vocação religiosa. Eu vejo que traz muito fortemente também nessa dimensão, já de uma dimensão pastoral, uma dimensão também de consagração, né? E não somente, né, essa questão da presença de Maria ligada à vida consagrada, mas à vida da igreja. Nós vivemos, pertencemos à Igreja, né, católica, apostólica, romana, e trazemos a presença de Maria fortemente na nossa vida, na nossa história, na nossa dimensão pastoral. E como Maria ela teve essa maior glória diante, né, de todas, de ser mãe de Jesus Cristo, mãe do nosso Salvador, e graças a ela nós recebemos também a salvação, por quê? Por conta do comprometimento e do cuidado. Então, essa dimensão pastoral de Maria diante, né, do comprometimento do seu sim, também ela traz também para cada fiel, para cada cristão, né, onde nós estamos inseridos dentro da dimensão pastoral, nós não podemos deixar a presença de Maria, né, fora da nossa vida pastoral, da nossa atividade, porque ali também está o nosso comprometimento, né? É como o Marco falou, com Maria também, nós também somos chamados a viver essa assunção. Então, também nós também, né, chamados a viver a nossa pastoral, o nosso trabalho na dimensão eclesial é também com a presença de Maria. E a Assunção de Maria, ela representa para a dimensão pastoral da vida da igreja a esperança de todo cristão, né? É uma ressurreição já realizada concretamente, e é um exemplo perfeito para a nossa vida e para a vida eterna. Nós caminhamos lado a lado de Jesus, Deus, nosso Pai, diante de uma dimensão futura. E nós somos chamados também como dimensão pastoral e dar esse significado profundo como sinal de esperança. E a vida consagrada também, de consagrar todo o nosso ser, toda a nossa vida, àquela que deu o seu sim. E nós somos chamados também a dizer o sim, como Maria diz, como Maria esteve presente. E nós também devemos testemunhar esse gesto, essa grandeza do amor de Maria, para que a nossa vida, o nosso trabalho pastoral seja uma grande elevação a Deus. Não uma elevação humana, de si próprio, mas que seja totalmente voltado para uma doação plena a Deus, né? É Deus, eu, nós, né? Somos o nós, né? Vivemos essa dimensão, não somente do eu, mas também essa dimensão do nós. Como Maria colocou a serviço a Isabel, se colocou à pressa, foi apressadamente, nós também, diante do nosso trabalho pastoral, colocar também, né, esse passo, esse colocar-se a serviço, mas de uma dimensão bem mais ampla, com um sinal de esperança e vendo também esse carinho e a ternura, a presença materna de Maria na nossa vida, e na vida cristã também, né? De repente alguém não está ali, é só na minha pastoral. A pastoral somos nós, né? Cada um de nós trazemos uma dimensão de uma abertura para viver essa dimensão eclesial, onde Maria é esse caminho perfeito que nos faz também chegar a Deus. Muito bem, irmã, muito obrigado. Gostei que você usou aquela palavra de esperança, né? Esperança realmente, para mim, particularmente, é a chave, né, de entender essa festa que estamos celebrando hoje. Na nossa vida pastoral, colocamos à frente a Maria e seus exemplos, e também com a esperança que onde ela está hoje, nós também estaremos. Muito obrigado pelas suas colocações, e eu não sei se o Marco quer dizer alguma coisa, acrescentar alguma coisa sobre a lição de hoje.
Patinaca, hoje foi um dia especial, né? A Marisa e a irmã falaram tão bem aqui, né? Tudo que acho que ficou bem claro. Só ressaltar aqui que eu achei muito interessante quando estava refletindo aqui, enquanto a irmã estava falando sobre a Arca da Aliança, né? Vejam só, a primeira pessoa a reconhecer a divindade de Jesus Cristo foi uma criança não nascida. Como é importante entendermos que a vida se inicia na concepção, né? Então, esse mundo que a gente vive tão bagunçado, né, das pessoas falando de aborto, falando sobre todas essas coisas, olha aí, a primeira pessoa a reconhecer a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo foi uma criança não nascida, né? João Batista, no ventre da mãe, dançou quando Maria chegou perto dele e anunciou, né, e ficaram cheios do Espírito Santo, né? O padre Chinaca também lembrou, né, para o pessoal mais incrédulo, onde está na Bíblia, né, onde está a arca lá falando. Em Apocalipse é dito que abriu-se o templo de Deus no céu e apareceu no seu templo a arca da sua aliança. Apocalipse 11:19. Qual é o significado da arca? O que aparece? Para o Antigo Testamento, como a irmã muito bem colocou, era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Mas o símbolo já cedeu o lugar à realidade. Assim, o Novo Testamento nos fala que a verdadeira arca da aliança é uma pessoa viva e concreta, que é a Virgem Maria. Deus não habita num móvel, mas sim numa pessoa, num coração. Maria é aquela que trouxe no seu ventre o Filho eterno de Deus, que se fez homem, né? Jesus, nosso Senhor e Salvador. Na arca, como sabemos, como a irmã colocou, estavam conservadas 2 tábuas da lei de Moisés, que manifestavam a vontade de Deus para conservar a aliança com o seu povo. Maria é a arca da aliança porque acolheu em si mesma o próprio Deus. Da verdade de Deus, acolheu em si aquele que constitui a nova e eterna aliança, culminada com a oferenda do seu corpo e do seu sangue. Corpo e sangue recebidos de Maria, né? Então não tem como ser mais explícito isso de falar que Maria é a arca da aliança, né? Isso está lá, está tudo explícito, né? O significado que a irmã falou também é muito belo, que ela colocou, e o sim de Maria mudou tudo, né? Então eu também acredito que o significado dessa data, como a própria Marisa colocou na introdução muito bem lá, ela fala que é propor o tipo de desafio que Deus coloca para a gente, é o que a gente vai responder para Deus sobre os desafios que ele coloca para a gente, né? O sim de Maria mudou tudo. Os nossos sim, será que vai mudar alguma coisa? Estamos preparados para esse sim, né? Como que a gente lidar com os desafios que Deus coloca na nossa vida? São boas perguntas para reflexão que ficam para outros temas aí, né? Mas gostei bastante das reflexões de hoje aí da irmã, da Marisa também. Então, de parabéns a Marisa aí com a voz ainda prejudicada, ainda aceitar o convite aí. Muito grato aí por isso também. Nunca deixa a gente na mão aí. Uma guerreira aí como Maria foi também. Agradeço muito. Muito bem, eu também realmente gostei da reflexão de hoje e ficou bem linda com a presença da irmã Sônia e a Marisa, as pessoas que convidamos por essa semana. Muito obrigado pelas suas presenças, que Deus abençoe vocês. A Marisa, contratamos ela na última hora, né? Como, como uma das irmãs não conseguiu, né? Por causa da febre, não sei se ela está passando mal. Ela está bem agora? Agora está tomando chá. Tá, muito bem. E obrigado, Marisa, ficou disponível até na última hora para ajudar o nosso programa semanal. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Também, muito obrigado, Marcos, por sempre colocando esse programa como a primeira coisa, né? Como você relatou, que você estava chegando com preço e você já colocou a atividade, já chegou, já abriu o computador. Muito obrigado pelo todo o sacrifício que você faz para o bem desse nosso programa semanal. Deus abençoe também. Então, obrigado, Chinaca, aí pelas palavras, como sempre, aí um grande amigo. Obrigado a Marisa, obrigado, irmã Sônia, aí pelas palavras, pela ótima reflexão.
especialmente aí pela Marisa aí, como o Padre Chinaca disse, contratada aos 45 do segundo tempo aí de surpresa e prontamente nos atendeu aí, veio para o programa aí, mesmo estando com a voz aí prejudicada, né? Agradecemos muito, uma pessoa extremamente comprometida mesmo com a palavra, né? A irmã também, com ótima reflexão, muito bonita as palavras da irmã. Padre Chinaca também, como sempre, muito disposto aí a ajudar sempre. Fico muito grato, né? Sempre, porque aprendo muito aqui com vocês e só tenho a agradecer. E hoje um programa desse aí vale, né, Padre? Uma curtida, né? Um comentário aí com as perguntas, com as respostas que a gente fica lendo aí para fazer os próximos programas, né? E o compartilhamento com o pessoal aí para mostrar aí, para dar engajamento no vídeo, para conseguir dar mais influência aí para o pessoal ir acompanhando, né, a gente. E sabendo sobre mais o trabalho do leigo na igreja, sobre o que representa o leigo na igreja, né, e como o leigo é importante para a igreja, né? Então, pessoal, curte, compartilha, comenta e se inscreve aí no canal do Padre Chinaca aí, que é bem importante isso aí para a gente, tá bom? Muito obrigado a todos. Eu quero agradecer, né, pelo convite, e eu sempre levo a seguinte mensagem, né? O Senhor, Ele me chama, e não tem como eu falar não, né? Então, o Senhor me chamou e eu respondi, eis-me aqui, né? Como fosse a Maria respondeu para o Senhor, respondeu para o anjo, né? O sim dela. Que nós, católicos, podemos falar mais sim para Deus, né? Deixar o comodismo de lado, deixar uma pequena voz ruim de lado, né? Esse pouco tempo que estamos aqui é gratificante, né? A gente aprende muito, a gente começa a pensar na nossa vida sobre essa arca. Aonde que está a minha arca da aliança, né? Qual é a aliança que eu estou fazendo com Deus, né? Então, eu quero agradecer mais uma vez, muito obrigada pelo convite, estarei sempre à disposição. Também quero agradecer, né, o convite, né, feito pelo Padre Chinaca, né, também me coloco à disposição, né, para estar aqui, né, e também em outros momentos, né, não somente esse, mas tantos outros. Eu estou aqui na medida do possível que eu puder atender, estarei atendendo a este convite, né, primeiramente é o convite de Deus, né, por intermédio como mediador, né, o Padre Chinaca, e responder sim. Tem que ser esse sim constante, né, como a Marisa colocou, mesmo diante das vezes das limitações, da dificuldade, mas o sim tem que ser, né, firme e fiel. Então, que Maria, né, a assunta ao céu, a arca da aliança, possa estar intercedendo junto a Deus por todos nós, cada cristão, cada leigo que acompanha este canal. Que Nossa Senhora, a medianeira das graças, a arca da aliança, nos proteja sempre. Amém. Muito obrigado, irmãos e irmãs. E vamos nos encontrando, né, a cada sábado ou sexta-feira com essas nossas publicações para a liturgia do domingo. Deus abençoe mais uma vez e fiquem com Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Ensinando